a você aqui do nosso canal Inesperado Esperado. Eu sou a doutora Carla e venho aqui hoje partilhar um pouquinho com vocês sobre como lidar ou como administrar com a ansiedade. Nós temos vários mini cursos, né? Ansiedade, como lidar, ansiedade, o tempo, inimigo ou aliado, que dentro em breve estaremos aí fazendo. Mas para você que ainda não é membro do nosso canal ou ainda não se inscreveu, aproveite, né? Faça sua inscrição e esteja sempre aí atento a tudo aquilo que nós vamos estar colocando em nosso canal. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como administrar a ansiedade. Você já pensou alguma vez que seria possível, né, administrar a ansiedade? Né? Primeiro, como saber se eu sou ansioso, né? E o que seria especificamente a ansiedade? Várias são as correntes, né, que falam sobre ansiedade. A ansiedade ela é definida como uma excessiva agitação, né, do nosso sistema nervoso central, né? É uma sensação desprazerosa, né, que se assemelha muito ao medo, né? Vamos colocar assim, primo, irmão, parente próximo, né, do medo. E nós podemos perceber alguns dos seus efeitos logo quando aparecem situações bem reais, né? Situações concretas, né, onde você imagina, né, essa pequena ausência de controle. E aí você começa a se perceber uma pessoa ansiosa, né? Se nós analisarmos e pensarmos bem direitinho, a ansiedade, né, ela faz com que a gente se sinta pequeno, né, diante de determinadas coisas, né, de determinadas situações, e vai fazendo com que você vá perdendo o interesse pelas coisas, né, pelo aquilo que te dava algum tipo de prazer, né? Ela também desencadeia em nós uma certa dificuldade de concentração, de você se concentrar, de memorizar, de elaborar, né, seus pensamentos, algumas tomadas de decisão, traz para você insônia, né? São algumas das realidades, né? Os pesadelos, as constantes dúvidas, né, sobre a sua própria competência de realizar, de conseguir fazer determinadas coisas, ou uma apatia geral, que também, né, estão nessa lista de consequências da ansiedade. Se você não conhece ainda, né, no nosso canal Inesperado Esperado, nós colocamos sempre alguns mini cursos que fazemos, né, sobre ansiedade, se você quiser se aprofundar mais. Mas, por exemplo, quais seriam as causas, né, mais comuns da ansiedade? Nós não podemos esquecer, né, que estamos ainda em um tempo pandêmico, né, o tempo aí do coronavírus. E a incerteza de quando e como essa pandemia passará, né, nos traz a dúvida, a incerteza, a insegurança, o medo, né, da gente mesmo ou de alguma pessoa próxima, né, que amamos, adoecer, ser acometida por esse vírus, a possibilidade ou a iminência de morte sua ou de um ente querido, a própria perda da subsistência, né, a queda no padrão financeiro, no padrão de vida monetário, né, a exclusão social que precisamos ficar durante, já vai aí para quase 1 ano e 8 meses, né?
onde precisamos ter, né, a reclusão social, ficamos muito presos, somos pessoas, sujeitos gregários e precisamos, muitas vezes, do contato do outro. E isso faz com que, muitas vezes, essa situação termine trazendo inúmeras consequências, né, na vida da pessoa, né? A própria impotência no proteger a quem amamos e a nós mesmos, dificuldade para ajustar a rotina que se formou, né, com filhos, com marido, com a forma, né, de estudo, com a forma de trabalho. Hoje em dia vemos grandes pessoas trabalhando home office. Então, tudo isso termina tendo que ter uma nova adaptação, né? São alguns dos fatores, né, que nós poderíamos elencar, tanto quanto os outros, né? A própria perda de pessoas queridas, seja marido, filhos, irmãos, pais, né? Avós. Muitas pessoas perderam pessoas em pouco tempo, né? Em tempo muito próximo uma das outras, né? As consequências que vão vir do pós-Covid, né, que nós não sabemos, mas já podemos ir começando a ver aí a própria carestia, a falta de emprego, essa localização que muitas vezes nos faz estar cada vez mais ansiosos, tensos, preocupados, né? Realidades que muitas vezes hoje podem aparecer como fugas, como as relações extraconjugais, as próprias situações de vícios, seja da bebida, das drogas, né? Ou do jogo. Isso são alguns dos fatores, né, que podem acontecer, que podem vir à tona, né, em decorrência de, da própria pandemia, né? Aí eu pergunto, como controlar a ansiedade em meio a tudo isso? Ou pelo menos como administrar essa ansiedade? Porque ter ansiedade é natural, ter medo é natural. Quando ela extrapola o nível da normalidade e se torna paralisante, né, aí sim ela passa a um nível patológico. E aí precisa entrar com toda uma gama de medicações, né, procurar aí um psiquiatra, um profissional da área que possa estar te orientando, te ajudando, além da própria psicoterapia. Mas vamos lá, você pode criar algumas coisas para poder sair dessa rotina da ansiedade, né? É, é, criar uma rotina diferente, né? Que de repente possa diminuir essa autocobrança que você vem fazendo. Cuidar um pouquinho mais de você e da sua alimentação, fazer meditação, ou quem é adepto, né, da religião, que tem fé professada, né, se dedicar mais às orações, praticar exercícios físicos, né, se alimentar com informações de forma equilibrada e positiva, né, e faça aquilo que se chama do rolê virtual. O rolê virtual é justamente buscar esse tipo de informação, esse tipo de conversa que nós estamos tendo, que vão alimentar você com palavras de otimismo, com palavras que vão te dar uma maior não só credibilidade, mas um maior incentivo para que você possa enfrentar as suas dificuldades, né? Inclua também as suas crianças em pequenos passeios em casa, brinque, né? Sorria mais. As situações
nós sabemos que estão difíceis, mas nós podemos voltar a um entrosamento familiar e não a um distanciamento familiar dentro de casa. Isso é muito importante, porque muitas vezes estamos dentro de casa, mas estamos tão afastados uns dos outros, né? Inclusive pela própria virtualidade, pela facilidade da virtualidade. Então fica uma dica para você, né, que queira saber um pouquinho mais como administrar aí a sua ansiedade, né? São algumas pequenas colocações que eu faço e alguns lembretes, tá certo? Eu espero você sempre aqui no nosso canal Inesperado Esperado. Sempre temos algumas informações para você.